Brau. Ô Anderson Nunes, tudo bem, meu caro? É o seguinte, como é que você vê uma pacificação do país no pós-eleição? Porque assim, o país está muito polarizado, você também tem o Supremo Tribunal Federal que acabou virando um ator político, então é mais uma instituição no jogo, tem toda essa questão em relação ao Centrão, não tem mais aquele círculo virtuoso de commodities, como ocorreu lá atrás, então em época de bonança econômica fica muito mais fácil, né, você governar e distribuir as emendas, as farturas. Qual que seria a solução, independentemente de quem ganhe, né, de ter algum tipo de pacificação e avançar as reformas mais propositivas? Aí eu vou só dar uma pergunta complementando da Gani. Lula ou Bolsonaro mudaria, tipo, é mais fácil se for Bolsonaro ou mais fácil se for Lula, ou é indiferente? Cara, uma pergunta bem a queima-roupa direto, né, de ambos. A gente tem uma divisão do país nesse momento entre esquerda e direita. A gente vê que o país não está dividido entre o centro. Não tem candidato, por exemplo, de uma terceira via que poderia polarizar e deixar uma tranquilidade. Nós vimos também a definição do apoio do Bolsonaro em Vitória, no Espírito Santo, com uma grande adesão aqui no Espírito Santo. Então a gente vê uma situação dividida do país. Também teve o caso na semana passada, retrasada, da questão que aconteceu no sul do país. E aí fica sempre a dúvida, como que vai ser o comportamento pós-eleição? Eu tenho as minhas preocupações, mas é mais uma opinião pessoal de qual será o comportamento. Por exemplo, a equipe aceitaria a vitória do Bolsonaro, no caso do PT, aceitaria isso? No caso do Bolsonaro, ele tem inflado os seus apoiadores falando a questão das urnas. Então, se ele perder, ele vai aceitar a derrota? Então, são perguntas que eu não consigo te dar uma resposta de fato, mas a polarização ela existe e ela é preocupante, até porque no dia 7 de setembro, o Bolsonaro convocou os seus apoiadores a protestarem, a se manifestarem no dia 7 de setembro. E a minha preocupação é a briga entre os poderes, entre o executivo, nesse momento, e o judiciário. Nesse momento, a gente tem uma certa tranquilidade, uma corda esticada entre ambos, mas tranquila entre os dois lados, sem nenhum dos dois lados elevar o seu poder. E a pergunta é, se o STF fazer algumas coisas de determinações por ele, por exemplo, há algumas definições que estão por lá para a suspensão dessa PEC chamada de PEC kamikaze, PEC dos benefícios, PEC eleitoreira. Se ele suspende essa questão, como que fica o executivo? Será que ele vai inflamar a população contra o STF? Então, isso me preocupa. E também, do outro lado, do PT, fazendo várias manifestações. Nós tivemos uma manifestação, por exemplo, uma artista que pisou em cima da bandeira nacional, um símbolo do país que representa nós, brasileiros. Então, você vê vários tipos de manifestações sendo colocadas de ambos os lados, e, para mim, é uma grande preocupação esses lados aumentarem no período pré-eleição e até mesmo no dia da eleição, como será o comportamento. Eu acredito que depois do primeiro turno, nós vamos ter uma ideia de como o país vai reagir, como a população vai estar e se ela vai estar tranquila com ambos os lados e vai aceitar o resultado da urna, seja uma vitória para ambos os candidatos no primeiro turno ou indo para um segundo turno, e a gente vai poder avaliar a população, qual será o sentimento dela, do sentimento do pessoal da esquerda, do pessoal do sentimento da direita e dos demais candidatos que vão estar aí e ter o seu nome na eleição.